Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu vou parecer uma avó falando com vocês aqui, mas é importante. São algumas percepções minhas a respeito do que eu venho observando. Não sei se vocês já repararam, mas tem 2 anos que a gente saiu da pandemia, né? E 2 anos que a gente ficou, ou seja, 4 anos. Em 4 anos deu tempo de se formar uma galera. E eu tenho tido bastante contato com estudantes e com pessoas da supervisão que são recém-formadas, etc. E nesses últimos anos eu consegui ter algumas percepções a respeito dos profissionais que se formaram durante e principalmente após o Covid e de como as coisas mudaram. Eu vou focar na psicologia, mas eu tenho ciência de que isso não acontece só na psicologia. Em outras áreas eu também percebo exatamente o mesmo movimento. Então, vamos lá. Na minha época, ainda não era regulamentado oficialmente que a gente podia atender online. Então, geralmente eram pessoas que se mudavam e a gente continuava o atendimento, ou algo assim. Mas não era normal, não era comum, não era nem sequer oficializado de fato. Isso aconteceu, essa regulamentação aconteceu na pandemia. Foi ontem, foi logo ontem. É outra coisa, a gente não usava tanto as redes sociais assim para se promover de alguma forma. E isso não é uma crítica, não entendo como uma crítica. Mas hoje em dia eu já vejo a galera fazendo perfil de estudante, pensando em coisas para falar já, para montar um público e toda uma rede para quando se formar. E bem, são formas diferentes de se vender, porque afinal a sociedade muda, né? E eu vejo que isso tem um ponto positivo. A gente conseguiu trazer muito conteúdo bacana para as redes e muita informação legal. E tem um ponto negativo, né? Que disso também saiu muita coisa absurda, né? Mas tudo na vida é assim. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E é isso. Essas duas coisas cresceram juntas e proporcionalmente. Ou talvez até não tão proporcional. Mas o ponto é que eu acabo tendo muito contato com pessoas recém-formadas ou que estão se formando, assim. E o desespero de todo mundo é a questão da agenda cheia. Parece que se você tiver um ano de formado e você não tiver com a agenda cheia, cobrando 200, 300, 400 reais a consulta, você fracassou. Você não é um bom profissional, você deu errado. E aí eu vejo, isso é uma crítica, muita gente investindo só em marketing e não investindo em educação. Isso sim é uma crítica. Porque, beleza, o marketing pode sim te trazer muitas pessoas para atender. Os cursos podem ser excelentes, não é sobre isso. Mas é sobre você ter conteúdo para trabalhar o que as pessoas vão te trazer. E aí? Eu já falei e vocês vão me ouvir falar isso um monte de vezes. Só o que a faculdade traz não é o suficiente. Isso para quem se formou depois do Covid, agora ontem, ou para quem se formou há 10 anos atrás. O que a gente aprendeu na faculdade não é o suficiente, de jeito nenhum. Então, assim, é mais uma questão pra gente refletir. Eu entendo que esse desespero por agenda lotada e tudo isso que traz, né? Gente, de verdade, toda semana eu recebo propostas de agências de marketing falando que vão fazer o meu faturamento chegar a 30, 40 mil no mês se eu fechar contrato com eles. E eu fico me questionando, o que é isso que tá todo mundo vendendo, sabe? Tipo, em que mundo que a gente achou normal, assim, essas propostas, né? E aí eu acho que todo mundo que se forma entra numa pira, que é difícil, inclusive, não entrar, que é esse super sucesso pra ontem. Gente, quem vocês conhecem que não é herdeiro, que com 30 anos mais ou menos, que com 4 ou 5 anos de profissão ganha esse valor? Existe sim uma outra exceção, mas são poucas as exceções nesse caso, né? Se a gente pensa que veio assim, do zero, construiu a carreira sem entrar já num lugar, sem ter uma empresa pronta, sem, né? Enfim, realmente do, do zero, né? Outra questão, vira e mexe vejo psicólogos falando que vão te ensinar a cobrar 400, 500 reais a consulta e fechar a agenda com esse valor. Nada contra, eu entendo que tem pessoas que têm uma formação assim maravilhosa e que esse valor é justo até, e eu conheço pessoas que cobram inclusive mais, até um salário mínimo por sessão. E se a pessoa tem formação para isso, beleza. Não é sobre cada um cobra o que acha justo pelo seu trabalho.
a reflexão final que eu quero deixar pra vocês pra fechar esse vídeo é: você paga 200, 300, 400, 500 reais na sua sessão de terapia? Então, se nem você tá pagando esse valor, por que você acha que você pode cobrar esse valor? Fica aí o questionamento, tá? Então, assim, cada um dá o valor pro seu trabalho que acha que deve ter. Mas pensem bem antes de cair em golpes, porque eu vou falar que é golpe de gente ensinando a vender coisa assim, dessa forma absurda, prometendo rios de dinheiro. Principalmente para quem acabou de se formar e tá mais nessa era de internet aí. Porque é triste, vocês gastam dinheiro com curso, com mentoria, com não sei o que lá, pra pessoa falar o óbvio, que vocês achariam ali, por ali, em qualquer lugar, e não vão ter o resultado prometido. Por fim, é isso, gente. Demora para ter uma agenda cheia, demora para ter um tanto legal de pessoas, não é em um ano, assim, pode até ser, mas não é fácil. E assim, é delicado, você precisa estudar o caso precisa desenvolver. Então, tomem cuidado com essas promessas que eu tô vendo tanto por aí e tanta pessoa caindo nisso. Então, tomem esse cuidado, tá? Esse vídeo é mais um alerta, uma reflexão para vocês pensarem. Que às vezes eu acho que a internet enfia a gente em umas piras ali que a gente esquece de olhar pro lado, pro normal, pro comum, pro dia a dia, pro óbvio, tá? É isso. Vou colocar isso aqui nos erros de gravações, Lúcio. Você tá atrapalhando aqui a gente posicionar as coisas. Hoje o vídeo vai ser com a Lucy no colo, se ela quiser. Né? Você tá querendo? Vamos tentar gravar?